No dia 20 de julho, chegou aos cinemas o filme Oppenheimer, e é bem provável que talvez você não saiba nem mesmo o significado dessa palavra. Mas ela é importante para entendermos um dos maiores eventos da nossa história, a Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, vamos te contar a história de Julius Robert Oppenheimer e entender por que o filme que leva o seu nome se tornou um grande sucesso de bilheteria e foi alvo de tanta atenção. Você estudou na escola a Segunda Guerra Mundial e as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, certo? O personagem do nosso vídeo de hoje é peça central nessa história. Vamos falar melhor sobre ele. Julius Robert Oppenheimer nasceu em Nova York no dia 22 de abril de 1904, em uma família judia que não seguia ativamente a religião. Seus pais eram Ella e Julius Seligman Oppenheimer. Seu pai havia emigrado da Alemanha para os Estados Unidos em 1888 e conquistou sucesso no ramo têxtil. A família tinha uma condição financeira boa e vivia em uma área luxuosa de Manhattan. Oppenheimer teve uma educação de altíssimo nível e frequentou colégios e instituições reconhecidas nos Estados Unidos, como a Ethical Culture Society, fundada para promover a educação baseada em princípios éticos. Ele era um estudante talentoso, interessado em literatura, mineralogia e química. Aos 18 anos, ingressou na Universidade de Harvard, onde se especializou em química. Oppenheimer realizava vários cursos ao mesmo tempo e em 1925 se formou bacharel em artes. Em sua trajetória acadêmica, Oppenheimer se interessou por física experimental após um curso de termodinâmica. Ele fez estudos independentes para obter sua pós-graduação em física e sua formação acadêmica o preparou para se destacar posteriormente na área da física teórica, o que teve um impacto significativo em sua carreira futura. Sua experiência em laboratórios em Cambridge não foi satisfatória e conta com um episódio bastante controverso. Isso porque o relacionamento com seu tutor, Patrick Blackett, tornou-se bastante conflituoso e conta-se que Oppenheimer teria supostamente deixado uma maçã envenenada na mesa de Blackett. As autoridades universitárias decidiram não tomar medidas legais ou expulsá-lo após a intervenção de seus pais. Em vez disso, ele foi colocado em liberdade condicional e teve que fazer sessões com um psiquiatra. E histórias estranhas envolvendo o estudante não param por aí. Há relatos de, ao saber que um amigo estava prestes a se casar, Oppenheimer tentou estrangulá-lo. Fumante, ele enfrentou episódios de depressão em várias ocasiões em sua vida e declarou uma vez que precisava mais da física do que de amizades. Estranho, não? Em 1926, Oppenheimer deixou Cambridge e foi para a Universidade de Göttingen, na Alemanha, onde estudou física teórica. Ele se enturmou com vários cientistas notáveis e passou a ter participação ativa em discussões calorosas. Bastante dedicado aos estudos, ele obteve seu doutorado em março de 1927, com apenas 23 anos. Durante seu tempo na Europa, Oppenheimer publicou vários artigos importantes sobre mecânica quântica, incluindo uma colaboração com Max Born, na famosa aproximação Born-Oppenheimer, que se tornou um marco em química quântica. Agora que entendemos a formação de Oppenheimer e como ele se sobressaiu no ramo da física, vamos pular para outra parte da história, o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi um programa de pesquisa e desenvolvimento liderado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de construir a primeira bomba nuclear. Seu nome foi inspirado na cidade de Manhattan, onde a maior parte da pesquisa inicial foi conduzida. Seu caráter era altamente secreto e envolveu uma colaboração significativa entre cientistas, engenheiros, militares e governos aliados aos Estados Unidos naquele momento. A motivação do projeto iniciado em 1939 foi dar uma resposta a preocupações de que a Alemanha pudesse estar trabalhando em uma arma nuclear. Os cientistas envolvidos no projeto acreditavam que o desenvolvimento de uma bomba atômica poderia acelerar o fim da guerra, evitando a necessidade de uma invasão terrestre do Japão, aliado da Alemanha no conflito, e assim salvar vidas. O programa foi chefiado pelo general Leslie Groves, do Exército dos Estados Unidos, que supervisionou a construção dos principais locais de pesquisa e produção. No entanto, foi Oppenheimer quem liderou a equipe científica e coordenou os esforços para desenvolver a bomba em Los Alamos, no Novo México. Vamos falar melhor sobre a participação e importância de Oppenheimer nessa história. Por volta de 1943, havia uma considerável preocupação entre os cientistas de que o programa alemão de armas nucleares estivesse avançando mais rapidamente do que o Projeto Manhattan.
Em uma carta datada em 25 de maio de 1943, Oppenheimer respondeu uma proposta de outro cientista sobre o uso de materiais radioativos para contaminar o suprimento de alimentos alemães. Oppenheimer perguntou a ele se era possível produzir uma quantidade suficiente de estrôncio sem revelar o segredo a muitas pessoas. Ele continuou a escrever, abre aspas, "Acredito que não devemos prosseguir com esse plano, a menos que possamos contaminar comida suficiente para causar a morte de 500 mil de homens." Fecha aspas. Essa seria uma saída proposta por ele para lidar com a poderosa máquina de guerra da Alemanha, caso o Projeto Manhattan não produzisse os resultados esperados. Mas as pesquisas e os trabalhos de Oppenheimer não foram interrompidos. No ano de 1943, os esforços de desenvolvimento foram direcionados para criar uma arma de fissão chamada Tin Man, que funcionaria com um canhão de plutônio. No entanto, o plutônio gerado pelo reator acabou se mostrando inadequado para uso em uma arma do tipo Tin Man. Em julho de 1944, Oppenheimer optou por abandonar o projeto da arma Tin Man em favor de um método de implosão. Esse método envolvia o uso de lentes explosivas, que se mostravam mais potentes em um período de tempo mais curto. Oppenheimer reorganizou o laboratório de Los Alamos para se concentrar nesse novo enfoque, priorizando o desenvolvimento de um dispositivo de implosão. Ele concentrou seus esforços de pesquisa em um dispositivo mais simples, conhecido como canhão, que utilizaria urânio-235 em um único conjunto. Este dispositivo se tornou o Little Boy em fevereiro de 1945. Além disso, após um intenso trabalho de pesquisa, o projeto mais complexo envolvendo o dispositivo de implosão, chamado de dispositivo de Christie, em homenagem a Robert Christie, um colaborador de Oppenheimer, foi concluído em uma reunião no escritório de Oppenheimer em 28 de fevereiro de 1945. Em maio de 1945, foi formado o Comitê Interino para aconselhar sobre políticas de guerra e pós-guerra relacionadas à energia nuclear. Um painel científico composto por Oppenheimer e outros cientistas foi estabelecido para aconselhar o comitê em questões científicas. Durante sua apresentação ao Comitê Interino, o painel não apenas discutiu os possíveis efeitos físicos de uma bomba atômica, mas também seu impacto potencial em termos militares e políticos. Isso incluiu questões delicadas, como se a União Soviética deveria ser informada sobre a arma antes de seu uso contra o Japão. Nas primeiras horas da manhã de 16 de julho de 1945, nas proximidades de Alamogordo, Novo México, todo o esforço realizado em Los Alamos atingiu o ápice com o teste da primeira bomba nuclear do mundo. E menos de um mês depois, finalmente o Japão foi bombardeado. O Projeto Manhattan resultou na construção de duas bombas nucleares diferentes. Uma baseada no urânio-235, chamada Little Boy, que foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima em 6 de agosto de 1945, e outra baseada no plutônio-239, chamada Fat Man, que foi lançada sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Esses ataques nucleares tiveram um papel significativo em acelerar a rendição do Japão e, consequentemente, o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois dos ataques a Hiroshima e Nagasaki, o conhecimento sobre o Projeto Manhattan se tornou público e Oppenheimer emergiu como um defensor da ciência em nível nacional, representando um novo tipo de poder. Ele passou a ser reconhecido como o pai da bomba atômica e sua imagem apareceu nas capas de revistas reconhecidas como a Life e a Time. A física nuclear ganhou uma influência significativa à medida que os governos ao redor do mundo começaram a perceber o poder estratégico e político que as armas nucleares detinham. Como muitos cientistas de sua geração, Oppenheimer acreditava que a proteção contra as armas nucleares só poderia ser garantida por meio de uma organização global, como a recém-criada Organização das Nações Unidas, que poderia implementar um programa para conter a corrida armamentista nuclear entre as grandes potências. Por fim, após a guerra, o Projeto Manhattan evoluiu para o Complexo de Energia Atômica dos Estados Unidos, que supervisionou o desenvolvimento e a administração do arsenal nuclear do país. O projeto também lançou as bases para muitas áreas da física nuclear e da energia atômica, mas também levantou preocupações éticas e morais sobre o uso de armas nucleares. É importante dizer que, assim como no filme que leva o seu nome, Oppenheimer teve um papel central nesse evento tão importante da história mundial. Por isso, é tão importante conhecer a sua história. Parabéns por ter ficado até aqui e por ter assistido a mais esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te espero no nosso próximo encontro aqui no canal Negócios de Sucesso. Um grande abraço e até logo!